Vamos continuar o estudo sobre o profeta Daniel. Daniel é um livro que há na Bíblia e nós vamos continuar o estudo sobre a vida desse homem. Esse homem foi muito amado por Deus e nós vamos entender nos detalhes que fazem toda a diferença, e nós sabemos disso, o porquê Deus amou tanto a Daniel. São através das suas atitudes que nós vamos percorrer este caminho. Daniel, nós sabemos que ele foi levado cativo de Judá, que foi invadida, não é, e conquistada por Babilônia, pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele era um rei que ele sim queria se munir de um grande exército de homens, e ele também queria se munir de um grande exército espiritual. Ele era um rei que ele entendia que existia um mundo espiritual e ele queria estar preparado, não é, para qualquer revés que ele pudesse correr. Ele entendia que o governo das nações e que os reis reinavam através dos deuses, mas ele não tinha um Deus, como nós acreditamos no nosso grande Deus, no grande Eu Sou. Nós acreditamos em Jesus, que é o Filho dele, como um único Deus. Ele entendia que cada nação tinha seus deuses e ele traz representantes de cada nação que ele vai conquistando pelo caminho para o seu palácio, para se munir, não é, através de representantes desses reinos que fossem pessoas de uma elite. Não era qualquer pessoa. Portanto, ele mandava seu eunuco-chefe, Aspenaz, escolher representantes de cada povo, da elite daquele povo, não é? Ou seja, eram pessoas que eram de linhagem nobre, não eram qualquer pessoa. E eles eram trazidos para o palácio, para estarem no palácio, desenvolvendo a sua espiritualidade, porque Nabucodonosor, ele queria entender sonhos, presságios, visões, todo esse mundo espiritual, e estar munido desta informação. E era para esta serventia que aqueles homens trazidos das suas nações, não é, dos seus povos, que tinham sido capturados, vencidos por ele, tinham serventia. E Daniel, ele é levado cativo para o palácio. Lá eles tinham algumas regalias, nós vemos no primeiro capítulo. Entretanto, Daniel, como os outros representantes, passam por uma prova. Essa prova ele passa com louvor, não é? Essa prova que está no primeiro capítulo de Daniel, eles são provados e eles têm um conhecimento comprovadamente 10 vezes superior à elite daquele exército espiritual, aos astrólogos, magos, videntes de Nabucodonosor, que estavam no topo desse exército, não é? E eles estavam chegando agora, mas eles passam com 10 vezes mais conhecimentos do que aqueles homens. E nós vemos no segundo capítulo que o rei Nabucodonosor tem um sonho, e esse sonho é apresentado para essa elite desse exército espiritual de Nabucodonosor. Eles não conseguem arranhar minimamente o que significa aquele sonho, e o rei se ira porque aquelas pessoas estão ali para essa mais-valia, e se eles não estão ali para servir para isso, então eles não servem para nada. E chega às vias de fato e sai um decreto do rei, não é? Daniel fica a saber que todas aquelas pessoas estão a correr risco, não é? E um risco grave, não é? Perante o rei, por não saberem decifrar o sonho, incluindo ele e seus amigos, não é? E já quando o oficial ia fazer, não é, cumprir essa ordem do rei, ele diz: não, olhe, me dê um tempo, deixe que eu consulte o meu Deus. Esse oficial dá esse tempo, ele vai para os seus aposentos, ele chama seus amigos, as pessoas que foram com ele, para orarem ao Senhor. O que é que você faria? O que é que eu faria? Não é? O que é que uma pessoa faria? Se calhar em desespero tentaria fugir, ou murmurar, ou criar um levante, uma revolta. Mas Daniel vai orar ao Senhor. Nessa situação que poderia lhe custar a vida,
ele vai orar ao Senhor. Ele e os amigos vão jejuar e vão orar e vão buscar o Senhor naqueles aposentos. E depois, passa-se a noite, no outro dia ele tem a iluminação, a elucidação do sonho, ele vai até esse oficial, pede que seja apresentado ao rei, ele é apresentado ao rei, ele expõe a explicação do sonho ao rei, o rei aceita. Sim, senhor, isso faz sentido. Sim, eu creio, está certo. E nós vemos a coisa mais linda. No capítulo 2, versículo 47, o rei engrandece a Deus de duas formas. O rei engrandece a Deus, dizendo, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, ou seja, ele entende que Deus está acima de qualquer outro Deus que há naquele lugar. E ele diz, Senhor dos reis. Ele também entende que é Deus quem coloca os reis no lugar de reis, não é? Por isso nós temos dois agradecimentos ao Senhor. O rei presenteia Daniel grandiosamente. Ele não só presenteia, como ele passa a responsabilidade do governo físico da Babilônia para Daniel, como ele também passa a responsabilidade do governo espiritual, ou seja, Daniel, que estava na base, quase como estudante saindo disso, aprovado pela primeira prova, não é? Ele vai para o topo, ele passa a ser governador espiritual também, ou seja, aí nós temos também um engrandecimento de Deus muito lindo. Ou seja, se todas aqueles rapazes, todas aquelas pessoas adoram a seus deuses, o nosso Deus passa a ser o número 1. Oh, glória! E nós temos essa grande vitória, não é? Ele recebe coisas incríveis da parte do rei. Nós vemos também aí uma grande atitude de Daniel, pois ele lembra das pessoas que passaram com ele o sufoco, o estreito, e ele chama os seus amigos para apresentar ao rei, dizer, olha, não sou eu, essas pessoas também oraram, e elas, se eu estou aqui, nós todos estamos juntos, e o rei também presenteia a Sadraque, Mesaque e Abednego com a chefia de negócios da Babilônia, do governo da Babilônia. Mas nós vemos que Daniel estava sempre à porta do rei. Estar à porta do rei significa ele era a primeira pessoa a ser consultada, não é? Ele era uma das pessoas que estava sempre ali, ao lado do rei. Poderia ser consultado pelo rei. Sempre era um lugar de honra estar à porta do rei. Nós vemos aí a grande, não é, virada na vida de Daniel. E aí nós podemos ressaltar só o lado financeiro. Foi uma grande virada. Mas nós vamos ressaltar o lado espiritual. Vocês percebem que Daniel ele passa de um nível, a cada capítulo ele vai passando de um nível para o outro. Mas em cada passagem desse nível, ele passa por uma provação, mas uma provação, não é? Que realmente não foi fácil. E é isso que eu quero ressaltar, é esse detalhe que eu quero ressaltar. Nós muitas vezes queremos o prêmio, mas nós temos que merecer o prêmio. E para merecer o prêmio, nós temos que passar pela aprovação. E para sermos aprovados no Senhor, quer seja qualquer provação que você esteja a passar, e com certeza quanto mais difícil, maior será o prêmio, não é? Ajoelhe-se, ore ao Senhor, porque a arma de Daniel foi essa. E essa arma você pode usar. Ajoelhe-se, dobre seus joelhos, clame ao Senhor, jejum, ore, exponha a sua situação a Deus. Não fuja, não se revolte, não murmure. Faça como Daniel e saiba também, como Daniel, valorizar quem esteve com você nessa situação. Muitas vezes nós não valorizamos quem passa conosco as situações difíceis, e são essas pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar a crescer. São da vontade dele. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.